Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com mais uma notícia bombástica. Lembrando, tem que assistir até o final para não perder absolutamente nada desta informação. Então, se você quer sair muito bem informado daqui, acompanhe até o final deste vídeo. Não vai tomar muito seu tempo e você vai sair daqui muito bem informado. Pessoal, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E claro, deixa a sua opinião, o seu like, o seu joinha é muito importante, ajuda muito na distribuição da notícia e no engajamento do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações. Jair Bolsonaro e disse então que vai dar suporte à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. Olha só, como foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele, e é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer. Bom, essa foi a primeira declaração de Tarcísio depois da definição do nome de Flávio por Jair Bolsonaro. E mais cedo, Flávio Bolsonaro visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e reforçou que a sua candidatura é para valer. Flávio também agradeceu ao apoio de Tarcísio de Freitas e afirmou que a força do governador em São Paulo é essencial para impulsionar a campanha. O presidente Bolsonaro deu esse norte. Então, falei que essa candidatura é irreversível, palavras dele, não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente. E a partir de agora, a gente conversando com as pessoas, para terem as pessoas certas do nosso lado, os especialistas em algumas áreas com quem eu já estou conversando. Ele me deu algumas sugestões de quem procurar, de quem falar, pediu para agradecer ao governador Tarcísio pela fala dele, que ele conseguiu acompanhar aqui da televisão, que ele tem acesso à TV aberta. Eu também quero de público aqui agradecer o posicionamento do governador Tarcísio e a gente vai estar mais junto do que nunca. Muito importante também ele forte em São Paulo, que é isso que vai tracionar para a gente fortalecer o nosso nome também em rede nacional. Augusto, o anúncio da pré-candidatura do Flávio ocorreu aí na última sexta-feira. No fim de semana, ele concedeu uma entrevista dizendo que poderia negociar a desistência da candidatura por justiça, usou essa palavra. Hoje já dá essa declaração dizendo que a pré-candidatura é para valer. É natural aí esses movimentos nesse momento? Eu acho que sim. Hoje, aliás, quando ele lançou a candidatura, nós dissemos isso, tá? Na política, em política as coisas vão mudando e tal. Acho que agora ele optou por ser candidato para valer. Agora, para valer até onde for possível. É normal. Fez muito bem reconhecer a existência de outros candidatos. Isso é normal, porque se você tem mais de um candidato da direita, você vai somar isso aí, você garante a chegada ao segundo turno. Sim. Pelo menos, então, a imprensa, eu sempre me balizo pela imprensa estatizada. Eles estão esculhambando o Tarcísio, porque o Tarcísio estava posando de candidato e agora apoia o Flávio Bolsonaro. Quem botava o Tarcísio como candidato inevitável era a imprensa. Sim. A imprensa. Eu, por exemplo, sempre repeti que no lugar do Tarcísio eu seria candidato à reeleição. Sempre. Disse isso a ele, inclusive. E a imprensa, não, mas o cavalo passou arreado, isso não existe. É na véspera da eleição que você descobre se o cavalo está passando arreado ou não. É na véspera. É muito cedo, repito, para saber como é que vão ficar os candidatos.
Agora, não são candidatos que não podem ser obrigados a manter a candidatura, nem o Ratinho, nem o Caiado. Isso aí vai depender de conversas e movimentos. Agora, mais claro que isso, o Tarcísio não podia ser. Ele disse que apoia a candidatura do Flávio e que há outros candidatos. Ele fez uma constatação. Vocês vão ver o noticiário, ou já está por aí, o noticiário da imprensa estatizada. É nessa linha. Posou de candidato, dizia que era candidato, mas não. A imprensa estatizada sai de pau em cima dele, o que mostra a força política dele. Agora tem o seguinte, se ele for candidato, e ele será, se não for candidato a presidente, ele vai ser candidato a governador. Ele arrasta uma votação para o candidato que ele apoiar. Ele está apoiando, neste momento, com o quadro ainda indefinido, está apoiando, está mantendo a palavra dele. A imprensa não quer, agora quer que seja candidato. Por quê? Porque o Flávio é. Então não tem que dar bola porque a imprensa diz. Né? O Tarcísio é um cara inteligente e ele sabe que neste momento é isso que se diz. Agora eles querem que ele diga isso berrando, gritando, num palanque. Isso aí não é sabedoria política. Isso é coisa de amador. De amador. Todos os candidatos estão em compasso de espera. Você está num Fórmula 1 na largada e você não sai primeiro. Você é desclassificado. Em política é assim. Calma. Para todos. Para todos. Agora, acho que a imprensa faz isso também para não noticiar as pesquisas que dizem como é que está o Lula. Ou as pesquisas que dizem como estará a economia no ano que vem. O Lula está tão desesperado que ele está querendo agora, se possível, ele vai querer que o governo dê dinheiro para todos os brasileiros. Todos. O que é compra de voto. Sim. Acho que o quadro é esse. É muito cedo para saber, né, de que maneira o Brasil vai chegar à eleição que será em novembro. Outubro. Outubro. Pois é, a gente sempre diz que Tarcísio de Freitas, desde que assumiu o governo do Estado, responde essa pergunta se ele será candidato à presidência em 2026. Mas veja o discurso do Tarcísio em que ele dizia assim, agora o Flávio Bolsonaro terá uma grande responsabilidade ao lado de outros candidatos da oposição da direita, porque ele está falando em projeto de país. O Flávio Bolsonaro sai de conversar com o pai, que disse assim, já indiquei alguns nomes para você procurar, para apresentar, obviamente, uma ideia de país. Aqui a gente vê uma combinação muito clara dos dois nomes, seja os da oposição, o próprio Tarcísio e o Flávio, falando a mesma coisa. Então essas coisas estão sendo bem conversadas internamente, eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. E por que eles estão falando isso? Porque o Lula não tem absolutamente nada para mostrar como governo. É um governo que vai deixar um país endividado, é um governo que está comprando voto com programa social que é populismo fiscal e que não tem nenhuma ideia. Até outro dia estava se aventando o Haddad ia sair do Ministério da Fazenda, porque também não tem absolutamente nada mais a apresentar. Quando você traz, sim, o nome, obviamente, de uma rejeição ao governo Lula, que aumentou na última pesquisa, e que mesmo nessa comparação, vou repetir o número do Datafolha, 51 a 37 para o Flávio Bolsonaro. Para um Lula que é extremamente conhecido, e esse é o problema do Lula, ele é extremamente conhecido, e não decola, apesar de toda essa dinheirama jogada em programas sociais sem nenhuma efetividade. O Tarcísio e o Flávio Bolsonaro estão falando a mesma coisa. O Flávio, ele disse, por orientação do ex-presidente, dizendo, olha, vai procurar alguns nomes e vão apresentar ideias claras de país. Porque é isso que este centro do eleitor que volta para lá e volta para cá está querendo ouvir também. A parte que, obviamente, a direita já está votando com a direita, mas eu preciso angariar votos. Se ganha eleição com votos. Sem votos, você não ganha eleição. Diga, Marcília, para fechar. E você já teve agora recentes pesquisas que mostraram o Flávio mais ou menos empatado ali com o Lula. Quer dizer, então, e o Flávio está numa candidatura que está começando, o Lula está numa candidatura que está degringolando, o Lula vai sangrar e muito até as eleições e o Flávio pode fazer novas alianças e crescer durante esse período todo. Então, quer dizer, por um lado,
o Flávio coloca-se nessa candidatura, acho que agora forte, né? Acho que não há dúvida mais dessa candidatura, e o Tarcísio também vem aí a governador, que é o que ele sempre queria, ele nunca escondeu de ninguém que apenas se candidataria à presidência se fosse um pedido do Bolsonaro. Então ele vai no lugar que ele quer, e eu acho que o Flávio também. E isso também aponta para uma espécie de linha sucessória do bolsonarismo. O nome do Flávio, ele se candidata também a isso. Tem esse lado interessante e faz com que o Centrão saia de trás da moita. Porque tinha um Centrão que estava ali com o Tarcísio, ao entorno da candidatura do Tarcísio, porque era mais possível de ganhar. Agora eles mostram a sua cara. E tem um ponto também que eu acho interessante nessa história toda do Flávio, que muita gente criticou ele falar, não, a minha candidatura eu posso retirá-la se for paga um preço, ou enfim, ela tem um preço. Muita gente criticou. Que era a anistia. A anistia. Que era a anistia, e aí depois ele veio e falou, não, é Bolsonaro livre e nas urnas. Mas veja, Bolsonaro livre e nas urnas só vai ocorrer se houver anistia. Não tem como o Bolsonaro estar livre nas urnas se não for anistia. E se o Bolsonaro estivesse livre nas urnas, ele seria de fato o candidato. Não há sentido em pensar no Flávio candidato se o Jair fosse o candidato. Magnata investigado por fraude bilionária no Banco Master. O Supremo Tribunal Federal determinou a tramitação sob sigilo do inquérito que investiga o empresário Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. A medida é severa e foi tomada pelo ministro Dias Toffoli, com base em uma resolução interna da Corte, publicada em julho deste ano, que autoriza o relator do caso a classificar ou reclassificar o grau de sigilo a qualquer tempo. O STF reafirmou que essa é uma prerrogativa do magistrado responsável. A defesa de Vorcaro acionou o Supremo alegando que a investigação deveria tramitar na Corte em razão do envolvimento de um parlamentar com foro privilegiado. O argumento se baseia na apreensão de um contrato imobiliário que menciona o deputado federal João Carlos Bacelar. Segundo Bacelar, os documentos se referem à tentativa de criação de um fundo para a construção de um condomínio em Trancoso, na Bahia. Ele afirma que o empresário demonstrou interesse no projeto, mas que a transação não foi adiante. A operação, que teve Vorcaro como alvo, foi autorizada pela Justiça Federal do Distrito Federal em 17 de novembro. Após 10 dias preso, o empresário foi solto por decisão da desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica como medida cautelar. Vorcaro é suspeito de participar de um esquema de emissão de títulos de créditos falsos. As investigações envolvem acusações de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. É apurado o uso de documentos irregulares em transações que teriam gerado prejuízos financeiros e beneficiado o grupo ligado ao empresário. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!